Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast. Um papo leve e descontraído. Muito descontraído. Muito. Qual dela? Ele ama a minha Não tem nada a ver com isso não, cara. Aí, ó. Olha lá como começa. Desse Ele jeito. ama a minha descontração, Exatamente. gente. É muito Assim, maravilhoso. É desse jeito. Não religioso. Não tem nada de religioso. Ela. Eu não. Não, nem você. Eu não. Nem eu. Que isso, cara? Já começa desse jeito. Não, ó, Curte, se inscreve, ativa sininho, compartilha, comenta. Faz o pacote completo. Sem heresia nos comentários, hein? Exato, sem heresia. Senão o pastor Lucas vai lá e ó, puxa a orelha do céu. Me liberta, hein? Não fica me pegando no meu pé. E já estamos numa segue. Sim, o Jesus que eu nunca conheci. Exatamente. Você conhecia? Não conhecia. Conhecendo o nosso Salvador. Maravilhoso. E pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, papel, caneta. Se você tiver um monte de canetinha igual eu, coloridas, pega também. E faça um exercício de nunca assistir uma vez só. O mesmo podcast. Pra você ir assimilando. É o mesmo episódio. Exato. Até porque essa nossa segue é a segue de Jesus que nós estamos vindo de vários episódios, né? Sim. Eu até acho que é legal tentar colocar, ver qual é o episódio 1, até para tentar seguir. Para o pessoal seguir uma linha? Porque a gente está falando de temas. Sim. E... Só que a gente está indo desde lá de trás. A vida de Jesus. A vida de Jesus inteirinha. Desde o nascimento dele e tal. Tudo. Passou a tentação e tal. E... Hoje, o que fazer depois que deu tudo errado? Já aconteceu isso com você? Vamos começar hoje assim, já. Ô, gente, eu já tô ficando, né, assim, sem graça já. Nesse podcast, porque sempre que ele olha pra mim, já aconteceu com você. É aquele dia que você colocou o bolo sem fermento, assim, e tal. Nossa, se a gente for falar de bolo, então Deus é Pai eterno. Aí lascou-se, gente. Aí muitas coisas já deram errado. E o que você fez? Não, mas assim, esse dia, assim, ou aquele dia que tinha uma entrega, assim, uma situação, aí horas, assim, minutos, assim... Normalmente lá atrás eu chorava. É mesmo? Muito. Chorava. E o Fer fazia o quê? Quando eu conheci, eu ficava desesperado olhando eu chorando. Ai, meu Deus, você não chorava também? Não. Você força pra ela. Eu dava força e tal, mas... Eu tô chorando. Quando eu chorar... Hoje em dia a gente já tá mais esperto. Hoje em dia a gente tá mais esperto, né, amor? Eu quero deixar registrado que eu fui humilhado. Não foi por como mim. cantor. Gente... E o que fazer eu sou humilhada todo quando dia. dá errado? O que fazer quando dá errado? E aí? E aí? Vamos aprender hoje. Né? Se eu falar que tudo que eu falar vai estar errado, então vamos seguir a história para Jesus ensinar a gente. Eu acho que a gente já tem que começar, Bru, por essa questão. Cara, existem situações que dão errado na vida, não necessariamente porque são culpa nossa. Eu acho que já começa por aqui. Sim. A gente tem que começar por aqui. Sim. Algumas são, tá? Assim, eu não acredito nesse negócio de casualidade, mas eu entendo que existem situações e existem dias estranhos no mundo como esse, um mundo caído, um mundo que tem ainda o efeito do pecado, com situações e gente muito complicada. É aquele dia que você planeja tudo para dar certo, dá tudo errado. Faz parte, meu. Sim. Não adianta. São os dias estranhos. Jesus falou que basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, vai ter dia que é B.O. Vai. Que você vai acordar, vai botar meia vai estar furada. Que você vai sair, o carro não vai funcionar. Não, mas esse negócio de meia furada, que é isso, Fer? Ajuda eu. A gente tira, né? Mas às vezes surgiu a meia furada do nada. Fer. É uma meia furada, o carro... O carro que não funciona. Já aconteceu isso? O caminhão de lixo que tá no meio da rua. O caminhão de lixo. E você tá atrasado. Chega atrasado na aula.
Você chega atrasado na aula mesmo saindo com 2 horas de antecedência? Mentira, eu não acredito mais nisso. Nada. Pode acreditar, porque eu sou pessoa muito coloca pontual. lá assim, ó, e um cuscuzinho lá, tá, tô chegando, 10h30 chega, acabou na aula. Eu falo, amém, Deus abençoe. Gente, é sacanagem. Eu sou tão pontual, eu fico muito chateada de chegar atrasada. Ultimamente, tá chegando 10h para as 8 lá. Ultimamente eu abro. Ela tá abrindo o instituto junto com segurança. Exatamente. Pra não chegar atrasado. Ai. Eu só sei o seguinte. Oh, caiu o lenço. Eu só sei o seguinte. O nosso texto de hoje vem para nos ensinar que algumas vezes as situações que vão dar errado na sua vida, na nossa vida, são as situações que nós já somos especialistas. Então, por que eu trouxe primeiro o exemplo do fermento? Nossa. Porque mesmo sendo uma grande confeiteira, erros que não eram para acontecer, de vez em quando acontecem. Assim, você errar ou as coisas não avançarem quando você é especialista naquilo, isso pega. É quando você é bom naquilo, quando você é referência naquilo. Sim. Quando você passou a vida fazendo aquilo. E mesmo com todas as estratégias, todas as habilidades, todas as bagagens, Dá errado. Dá errado. E o que fazer nesse dia? Porque esse dia chega para todo mundo. Sim. Esse dia chega para todo mundo. E a gente tem que entender, e essa é a certeza que eu carrego da fé. E quem quiser chamar de palavra positiva, chame, mas eu acredito nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu confio no propósito dele, de alguma forma, isso vai se encaixar. Sim. De alguma forma, Deus vai transformar isso. O mal que me fizeram foi o bem que Deus transformou. Deus transformou em bem. Então, se eu não tiver essa certeza, se eu não tiver essa fé, se eu não tiver essa convicção, para aprender a lidar com os dias ruins. Sim, porque eles vão existir, né? Eles vão existir. E eles vão existir dentro da nossa esfera e dentro do nosso cenário, do nosso raio de especialidades, daquilo que a gente já está acostumado a viver e fazer. Sim. É ali que acontece. E o nosso texto de hoje começa, Lucas capítulo 5, então você pega a sua Bíblia, caneta, papel, e nós estamos hoje em Lucas capítulo 5, porque nós vamos começar agora a vida de Jesus. Já começou, ele fez o primeiro milagre e agora começou. E agora nós vamos entrar em momentos pontuais. Esse é um momento muito pontual. Por quê? Porque esse é o momento que ele vai vocacionar e trazer com ele aquele que vai ser o grande nome da história da igreja, que é Pedro, o apóstolo Pedro. Sim. Que a essa altura Jesus já tinha mudado o nome dele. Ah, ele já era Pedro, não era mais? Eu vou explicar esse detalhe. Eu não ia explicar, mas eu vou explicar. Boa. Boa, eu gosto de ouvir. É lógico, a provocação faz parte, né? Isso. E principalmente as figurinhas, mas Deus está vendo isso. Em João capítulo 1 e o versículo... Em João 1, e o versículo de número 42, Jesus olhou para ele e mudou o nome dele. Disse, você é Simão, e agora será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Pedro. Sim. E Jesus mudou o nome. Mas veja que uma coisa é Jesus te dá um novo nome, outra coisa é você assumir essa identidade. Então, mesmo sendo chamado de Cefas, ele ainda se comporta como Simão. E eu gosto muito disso, porque é um processo para você sair de Simão e virar Pedro. E se tornar Cefas. Não é? Nossa! Então, em Lucas 5, mesmo Simão seguindo Jesus, ele tem a vida dele e ele é um empresário dentro do ramo daqueles dias, que era a pesca. Não é?
E está escrito aí, o que está escrito aí? Lê para nós, por favor, versículo de 1 a 3. Tá. Certa vez, às margens do lago de Genesaré, quando a multidão se Só para o pessoal entender, porque até você também, o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago grande, eu acho de 14 de extensão por 12 de comprimento, é um negócio assim, ele é muito grande. Ele ele é chamado de mar por causa da sua extensão, mas ele é um grande lago. Tá. Ele carrega vários nomes, tá? Por exemplo, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. Ah, entendi. Então ele tem vários tá falando do nomes. mesmo lugar. Entendi. Tá bom? Tá. Então aqui aparece como Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Tá. Quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Ela fez eu lembrar de uma coisa, agora Jesus me ajuda. Eu era perturbado na época da escola. E eu lembro quando alguém errava, uma professora errava uma palavra em português, eu abaixava a cabeça e eu cantava para aprender a ler, não pode ficar parado. Ai meu Deus, eu me lembro que eu era expulso da sala de aula por causa disso. Olha o que ela fez. Tá vendo? Eu não era uma aluna ruim sozinha. Olha só! Ó, o que ela faz? Tá vendo? Ela faz as coisas aí, provoca. Pra gente entender o que está acontecendo, eu vou ensinar você e o pessoal que está aqui um recurso de interpretação muito bom. Qual é? De às vezes ler de cima para baixo. Tá. De baixo para cima. Olha lá, para baixo pra aprender cima. a ler, tá vendo? De baixo para cima. Por quê? Porque se você ler do verso 1 ao verso 3, você está vindo e vendo a partir da visão de Jesus. Então Jesus está vindo, tem uma multidão vindo, tem os pescadores, tem os barcos e os caras estão lavando as redes. Sim. Ponto. Então você está vendo do lado do olhar de Jesus. Sim. Tá. Agora, se você olhar do lado dos pescadores, é diferente. Por quê? Porque até então você não sabe o que tinha acontecido. Porque você está vendo só de Jesus. Sim. E isso aprende que quando as coisas dão errado, antes de ficar nervoso, tente procurar uma nova ótica. Não me ouviram. Porque esses pescadores estão frustrados, porque o Fer está prestando atenção, porque eles passaram uma noite, e a gente só vai descobrir depois, até agora a gente não sabe, Sim. que eles estão lavando as redes, não é porque deu certo. Porque deu errado. Eles estão lavando as redes porque deu errado. E se tivesse dando certo, também tinha que lavar as redes. Sim. A gente já vai entrar nisso. Deixa aqui. Então, eles pescaram a noite toda e a gente vai descobrir depois, aqui lá no versículo de número 5, que eles não pegaram nada. Então, esses caras estão cansados, pescaram a noite toda, não deu nada certo, Frustrados. E eles estão lavando as redes. Sim. Então, a única percepção que eles têm da situação é um dia que deu errado. Sim. Ponto. Porém, Jesus estava vindo Sim. Com a multidão. com a multidão. Eu quero muito que a gente guarde isso. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um mesmo cenário que carregam 2 públicos. Uma multidão que quer ouvir a palavra e pescadores frustrados. A gente não pode jogar um no outro, porque a gente não sabe a história um do outro. Quando as coisas dão errado, antes de qualquer julgamento, tente procurar uma nova ótica. Você está bem aqui? Tá, tô bem. Porque, veja, antes da gente entrar nisso, a multidão quer ouvir a palavra. Sim. E ela só quer ouvir a palavra. Ela não está nem um pouco preocupada com aquele pessoal. Os pescadores, quer saber que a multidão está vindo? Deu errado, pô. É um dia menos, é um salário. É um dia menos. É um dia que deu errado, a gente paga as contas. Porém, Jesus vem para mostrar
que ele conhece as individualidades de cada um. Ele não apenas tem uma palavra para uma multidão sedenta, ele também tem uma direção para pescadores frustrados. Sim. Ele trata cada um individualmente. Ele trata cada um e entende a necessidade de cada um. Sim, isso é lindo. E ele vem para mostrar que algumas vezes as coisas deram errado para dar certo. Caramba. Tá vendo? Deu errado para dar... eu que já conheço a história, já tô aqui, já meu Deus. Então, perceba, eles estão... Agora vamos entrar aqui nas redes, tá? Sim. Vamos entrar aqui nas redes. Por que a gente só pensa em organizar quando as coisas deram certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Toma um cafezinho. Eu não sei se eu acho que é você, né? Eu acho que é a Bruna, na sua cozinha, lá, quando você está fazendo lá, depois você que lava a louça. Lava a louça, mas eu organizo. Ai, Jesus, me ajuda. Tá. Vamos com você lava a louça. Vou colocar aqui. Se der certo, você lava a louça. E se der errado? Você também lava a louça? Sim. Sim. Vamos de novo. Se der certo, tem que lavar a louça. Se der errado, tem que lavar a louça. Sim. Não tem muita alternativa. Não, a louça tem que ser lavada de qualquer jeito. O que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente só organiza quando deu certo. Veja, para que lavar a rede? Depois eu lavo. Já deu errado mesmo, eu vou embora, eu tô cansado. Mas a frustração não pode arrancar a disciplina do fazer. Na perspectiva de que, hoje não deu, mas eu vou lavar a rede. Mas amanhã vai dar. Exato. Ou seja... Se eu deixar tudo desorganizado, como que eu vou entrar na cozinha para trabalhar no dia seguinte? Mesmo tendo dado errado. Mas isso é aprender a lidar com as emoções e com a frustração. Porque o que nos impede de organizar e pensar no dia seguinte é a raiva que eu tô do agora. Tchau. Semana que vem eu volto. A frustração faz você querer jogar tudo pro alto, Beijo deixar do magro. tudo Semana uma que vem eu zona volto. e ir embora. Realmente, mas a gente não tem essa alternativa, né? Então, a gente não tem essa alternativa, mas infelizmente a gente tem essa prática. E isso tem que ser corrigido das nossas vidas. Sim. Infelizmente, a gente acaba errando nisso. E a frustração tem esse poder de me prender no agora. Ao invés de preparar o que não deu certo agora, Sim. para tentar depois. Quantas vezes, talvez quem está ouvindo a gente fez alguma estratégia, alguma coisa nova para ter algum outro resultado e aí deu errado e só porque deu errado daquela vez, isso não vai dar certo mesmo, deixa tudo aí, o que eu investi eu já não quero mais. Exatamente. Né? Todo esse tempo que eu coloquei nisso daqui eu já não quero mais porque está dando errado mesmo. Para que eu vou fazer? Então, lidar com a frustração. Sim. Cara, lidar com a frustração é um negócio complicado. Sim. Mas está escrito aí que eles lavaram as redes. Pô, deu errado. O que me indica? A maneira como você lida. Por exemplo, não é a primeira vez que tem dado errado. Às vezes a gente lê esse texto e a gente cria uma fantasia, uma mágica. Nossa, deu errado, acabou tudo. Não. Eles eram homens vividos nessa experiência. Então eles sabiam que deu errado. Só que isso não impede a gente de fazer o que tem que ser feito. Porque quem faz o que quer é criança. A gente faz o que tem que ser feito. Exato. E tem que lavar a rede quando deu errado. Sim. Eu ainda preciso continuar lavando as redes do meu casamento, até em momentos que dá errado. Eu tenho que lavar as redes da minha finança quando dá errado. Sim. Eu tenho que lavar as redes do meu projeto quando dá errado. Mesmo porque se eu não arrumar quando está dando errado, nunca vai dar certo. Exato, eu tenho que me preparar para isso. Quando a gente não se organiza, tudo dá errado. Agora, se depois do que eu falar, se o Espírito Santo, depois do que eu falar, não der um aleluia, eu vou embora, hein? Até porque, Bruno, o meu pensamento é lavar a rede para usar à noite. Mas eu nunca sei o que Deus vai fazer daqui a pouco. Eita! E se eles não tivessem lavado a rede pela frustração, deixassem para Eles depois? não iam conseguir usar. Porque a rede ia estar seca. Você perde o seu milagre. Você ia perder o seu milagre por não ter se organizado. Caramba! E se Deus quer fazer algo agora na sua vida? Eu vou contar uma coisa. Alguns anos atrás, meu bispo, meu pai espiritual, que nós éramos amigos há 10 anos, ele não pôde ir para Israel. E ele me ligou e disse, você tem passaporte? E eu, não.
Ele não pôde ir e ia dar passagem para mim. Com tudo pago, eu não fui porque eu não tinha passaporte. Não adianta pedir para Deus algo que você não se prepara para viver. Nossa. Não faz sentido. Nossa. Não faz sentido. É como alguém que diz assim, eu quero ter um relacionamento, quero ter um casamento, você não consegue conviver com o seu cachorro, você não viver com alguém. Se você não aprender a preparar um ambiente para o que você quer viver, não vai viver. Tá vendo? Aprender a lidar com as frustrações, primeiro, exige preparar um ambiente, porque essa frustração não vai ficar para sempre. Exatamente. A gente estava um tempo atrás, a gente precisa tirar o visto da Lolo, o visto americano. Mas a gente não vai viajar. Não, mas vamos tirar. Não, mas tem viagem marcada? Não, não tem, mas vamos tirar. A gente tirou no começo desse ano, né? Mas assim, sem planejamento nenhum. E agora, quando do nada surgiu uma viagem pra gente pra fazer para os Estados Unidos, o visto dela tá bonitinho, certinho, é só a gente... Lavou as redes. Tá vendo? E se lavar Lavamos as redes. Se lavar as redes. Sensacional. Vou liberar uma outra palavra. Toma, aproveita, eu recebo. Empresas, negócios. Por que não cresce? Por que não cresce? Muito simples, você não lava a rede, às vezes tem que tirar alguém que não é para estar ali, às vezes tem que organizar alguma coisa que não é, já passou o tempo, tem que estruturar. Aí você está querendo que Deus mande mais peixe em rede suja? Nossa. Não, cara. Tá vendo? E você planeja para 5 anos, se Deus quiser fazer em 2 meses. Não tá controlando as contas, não tá vendo as finanças. Tá vendo? Não tá arrumando as redes sociais, não tem o cardápio pronto. Agora existe um segundo ponto aqui, porque a Bíblia diz que Jesus entrou no barco que pertencia a Simão. Eu gosto disso, porque Lucas coloca Simão, mesmo ele sendo Pedro, ele coloca Simão. Porque a frustração também passa em a gente não entender a nossa nova identidade, o nosso novo e o tempo do qual estamos. Porque ainda estamos se comportando como quem éramos, não como quem já temos que ser. E Jesus entrou no barco de Pedro, de Simão. Por que Jesus entrou no barco de Simão, cara? Porque a gente aprenda algo sobre a frustração. A frustração nossa é porque a gente queria que o problema fosse resolvido. Mas Jesus usa a frustração para resolver a gente. Então, a frustração é uma grande oportunidade de eu me resolver. Sim. E não apenas de resolver. Tá bem, Fer? Tá bem. Nossa, você fez realmente. Você se jogou no sofá e fez assim. Meu Deus, você teve um... Deu déjà vu. Cheio de barra. Aí... Ai. Aí, ó. Meu Deus, não faz isso não, cara. Você me distrai, Eu até esqueci o que eu tava falando, cara. Aqui, ó. Jesus queria resolver o Pedro. Pedro, sim. Queria transformar... Agora, veja. O espaço vazio do barco é para Jesus entrar. Ainda bem que não tinha peixe. Veja, algumas coisas estão dando errado porque são caminhos abertos para que Deus entre e se manifeste. Meu Deus. O que foi? Você não tinha visto? Não, aqui? Não, eu... Meu Deus. Ainda bem que tá vazio, cara. Aí Jesus chegou e falou, deixa eu entrar. Agora, é sensacional, porque, tipo assim, os caras estão frustrados, cansados, mas tá, eles vão servir Jesus. Sim. Sabe, é quando você serve as pessoas no seu pior momento que você pode estar abrindo caminho para o seu maior milagre. Servir pessoas no seu pior momento. Servir pessoas, vou dizer de novo, cara, isso aqui é muito sério. Servir pessoas no seu pior momento. Nossa. Servir pessoas no seu pior momento pode abrir caminho para os seus maiores milagres. Por quê? E Jesus falou assim, ó. Ele subiu e pediu que afastasse um pouquinho da praia. Sim. Até para ele ter espaço. Por quê? Porque tinha uma multidão que queria ouvir a palavra. Sim. Jesus começou a resolver o problema? Jesus já chegou resolvendo a pescaria? Não. O que Jesus fez? Ele só pediu para afastar o barco e para ele falar. Para ele pregar. Para ele pregar. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Não me peça milagre sem antes não te dar instrução. Porque o que eu vou te dar só fará sentido se você tiver instrução para saber o que fazer. Senão você vai fazer Primeiro bobagem. é a palavra, depois o milagre. Primeiro, com a palavra eu resolvo você. Cara, instrução. Deu errado, o Thiago Brunet usa uma expressão muito bonita. Quando
Você está tendo um problema, Deus está te dando o privilégio de resolver esse problema de dentro para fora e se tornar um especialista. Você vai resolver ele de dentro. Sim. E a palavra começou a ministrar, Jesus começou a ministrar, e lembre-se, Jesus pediu para afastar um pouquinho o barco da praia. Sim. Aqui é um outro ponto. Quando em tempos de frustração a gente precisa se desconectar um pouquinho da terra. Multidão. Do falatório. Se desconecta um pouquinho. Jesus entrou, desconecta um pouquinho. Ouça Ele, a palavra dEle. Sim. Ouça Ele. E Jesus sentou no barco e ensinava o povo. Eu acho interessante porque eles estão lavando as redes e eles têm que esperar Jesus. Sim, porque eles têm que parar de lavar, porque senão eles vão ficar fazendo barulho. Não, e ainda que lavassem, assim que eles acabassem de lavar, eles não podem ir embora. O barco deles... E largar lá, né? Tem que deixar ali. Jesus estava ali usando, eles estão ali. Uhum. Eu acho interessante isso. Que às vezes o servir alguém, além do dia estar errado, acontecem coisas que estão fora do seu cronograma. Sim. Mas que vão mudar. Que podem mudar. São aqueles dias em que preparo e oportunidade se encontram. E é onde tem sucesso. Que sucesso é o encontro perfeito do preparo com a oportunidade. Uhum. O preparo foi lavar as redes, a oportunidade foi Jesus chegar. Chegar e entrar no barco, né? Você tá bem? Sim. Ela tá viajando aqui. Nossa, eu tô... Ela tá vendo lá o pedaço. Exatamente, é isso que você tá falando, eu tô no barco. Aí, versículo 4, lê para nós. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Vá onde as águas são mais fundas, vai para dentro do lago. Se você não conseguiu resolver isso, conheça mais disso. De novo. Se você não conseguiu resolver isso, entre mais fundo disso para entender melhor sobre isso. Uhum. Se aprofunde nessa questão. Para poder entender mais. Sim. Porque à medida que você vai conhecendo e Deus vai te dando a estratégia, então você vai aprendendo a lidar com isso. Sim. Vá onde as águas são mais fundas. Sai do raso. É nessa hora que Simão respondeu. Lembra, Simão. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Sensacional, mestre. Mestre, eu sei que o senhor é mestre. Eu sei que tu és rabi. Uhum. Mas nisso aqui eu sou especialista, cara. Eu estive no Mar da Galileia. Ele é extremamente silencioso e de madrugada ele é pescoso. De madrugada, eu sentadinho ali, eu via os peixes pulando. Caramba! A Tati até ficou assustada e foi pro hotel e eu fiquei sozinho lá. E de pertinho assim, ó, eu ouvi puf, puf. Então, quando Pedro diz pescamos a noite toda e não pegamos nada, é que tipo assim, ó, num lugar pescoso, no melhor horário, num horário silencioso, e a gente que é experiente, não pegou nada. É que hoje o mar não tá para peixe mesmo, cara. Uhum. E aí Deus, o Senhor Jesus te dá uma direção, no pior horário, no pior momento. Sim. Contrariando todas as suas lógicas. Toda a estratégia que você aprendeu, Algumas tudo que você vezes a estudou. frustração vem para nos romper da mediocridade para uma nova direção. Você está tão acostumado a fazer sempre a mesma coisa que algumas vezes a frustração vem para isso. Para te dar coragem de experimentar uma direção nova. Caraca. Que de outra forma você não teria coragem. Não mesmo. Eu tô com medo, porque parece que eu tô pegando, parece que ela tá assim, é pra mim, é isso mesmo. Recebo! Que isso? Você tá falando minha vida? Eu não vou mais falar isso aqui não, cara, eu vou embora. Mas coisas que a gente já passou. Aí... Ele tá assim também, viu? Olha lá, é que vocês não estão vendo a cara dele. Mas, eu vou virar essa câmera, mas... Porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar... Sabe o que ele está querendo dizer nas entrelinhas, Bru? Eu não concordo, mas eu obedeço. Confio. Eu obedeço. Até porque confiar é obedecer. E obedecer é confiar. Sim. Estão interligados.
E boa intenção não é obediência. Eu tive a intenção de fazer. Não, boa intenção não é obediência. Obediência é fazer. Sim. O que ele está falando, eu não concordo. Sim. Não obedeço. Sim. Eu gosto dessa expressão, eu não concordo, eu gosto muito. Por quê? Porque é o discurso religioso de que eu tenho que concordar com tudo que Deus está falando. Não pode contrariar. Eu não contrario, cara. Eu não entendo, eu não concordo, não confio. Ele está falando, se ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, mas eu não faria isso. Ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno, então ele sabe muito mais que eu só sou um serzinho de 30 anos. E deixo gravado que eu sou bebê dessa gravação. Aí, ele é o Eterno. O que significa isso? Ele sabe de coisas que eu não sei, ele viu coisas que eu não vi. Eu não faria desse jeito. Mas tudo bem. Mas você está falando, então... E é esse ponto. A frustração. O que fazer depois que dá errado? Cara, busque a direção e comece a buscar também a coragem em Deus para uma direção nova. Sim. Que pareça ser contrária a tudo que você viveu até agora, mas talvez seja esse o caminho do romper. Sim. A gente vive uma época de métodos, eu acho que eles são importantes, mas sinceramente, às vezes o grande segredo e as grandes respostas não estão em pensar que o que deu certo para os princípios são para todos, mas os resultados não serão iguais. Em que sentido? Na mesma intensidade, porque cada um tem um momento, um lugar estratégico onde as coisas acontecem. Exatamente. Sabe que eu e o Fê, ano passado, 2021 a 2023, a gente fazia muitos masterminds. Até 2023 a gente fez, desde 2020. Assim, a gente investiu uma grana assim, pesada, em vários grupos a gente ficava. E aí, ano passado, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, não está fazendo mais sentido, eu acho que a gente precisa silenciar todas essas vozes e começar a ouvir o que Deus está direcionando a gente, porque a gente está muito confuso. Você acaba ficando muito confuso com um monte de mentor, um monte de gente, um monte de experiência, um monte de empreendedor te falando um monte de coisa. E aí a gente silenciou, saiu de tudo, tá, agora vamos ver qual que é o direcionamento que Deus tem pra gente. E a partir desse momento a gente começou a buscar, e é isso. Tá, mas Senhor, é pra fazer isso? Pô, a gente investimos milhões em masterminds, mentores, todo mundo falou pra gente fazer o caminho contrário. Era pra fazer desse jeito. E não gostava de mim. Mas é pra fazer assim, não é isso, gente, não é isso. Me via pregando lá pra cantina. Agora nunca levantei. Cara, agora nunca eu tô revoltado. Levantei. Agora eu vou falar porque agora eu tô revoltado. É meu momento de desabafo aqui nesse... Nunca levantei. E aí, a partir desse momento, tá bom. Se é o senhor que tá falando, a gente vai fazer. Aí você fala, caramba, e não é que deu certo? É isso. Caramba, Deus estava certo mesmo. Deus estava certo, eu tô ouvindo isso, cara. Ai, Rock. Só para descontrair, gente. Deus aqui, conhece o meu coração. Ele, lógico, ainda bem. Aqui, ó. Está escrito no verso 6 que quando pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu adoro esse episódio do The Chosen, porque a gente consegue ver, né? Essa imagem, a gente coloca e fala, caramba, era tanto peixe que o barco começou a virar. E é muito legal, né? A gente ter esse entendimento em um filme, né? Em uma série, pra gente conseguir enxergar. Exatamente. E o texto diz que quando isso aconteceu, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Isso aqui é interessante. Sim. Porque ele foi, eu vou ir, deixa eu dar uma pesquinha lá. Isso aqui é muito poderoso. Essa eu sei. O quê? Eu já fico empolgada. Então, eu já fico empolgada, porque quando eu sei alguma coisa, não vai falar que eu tô errada. Vai, então, vai. Vai estragar meu momento de eu saber uma parte. Vai, então, vai. Essa eu sei. Ela sabe. Quando Deus dá uma bênção tão grande pra gente não pode reter só pra gente.
A gente precisa dividir com as outras pessoas. Exatamente. A gente é abençoado para a gente poder abençoar. Exato. Verdade. Mas eu penso que também passa pelo fato de, se eu acredito mesmo em uma palavra e vou fazer, por que já não deixar algo meio premeditado? Por que só chamou os outros barcos depois que viram que as redes estavam se rasgando e que o barco ia a pique? Por que eu só vou mesmo levar em consideração e pedir a ajuda de uma outra estrutura depois que eu vejo mesmo que deu certo? Olha o meu brilho sumindo. Porque assim, cara, se Jesus mandou ir, eu já vou esperando que vai vir algo muito... Vamos junto, vai que não sei o que ele quer, vamos junto. Sim. Algumas vezes nós vamos ter que ampliar estruturas para não perder o que Deus está fazendo, e isso fica como lição. Se você acredita mesmo nessa palavra, já prepara para mais. Sim. Para que não haja desperdício por falta de organização e estruturação. Tudo bem? Tudo bem aí? E lógico, eles chamaram e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar ambos os barcos. 2 não 4. Você percebeu que algumas vezes nós estamos afundando com a bênção porque não temos a estrutura necessária para isso? Isso aqui é muito poderoso. A bênção não é a bênção que traz dores, é a nossa falta de organização em acreditar e se preparar para aquilo que a gente quer viver. Sim. Depois de uma frustração, deu errado, prepare estruturalmente. Sim, para receber algo grande que vai vir. Exato. Já contrate pessoas, já imagine como vai ser. Sim. Tem um irmão, rapaz, tem um amigo, ele contou, ele tem uma fábrica de piso. E ele contou, isso aqui é muito legal, ele contou que eles tinham 3 empilhadeiras. Só que estava tão fraco que usava uma por dia, porque chegava pouco caminhão de piso, tirava tal, porcelana e tal. E aí o cara falou assim, ó, tem 3 motoristas de empilhadeira, vamos mandar um embora, fica só com 2. E aí ele pediu pro cara sair, ele orou, o Senhor falou com ele, compre mais 2 empilhadeiras e contrate mais 2 pessoas. E pede para ficar andando as empilhadeiras aqui, no salão. Ele falou, meu Deus, estou ficando louco. E aquilo gastava, bujão de gás, ele falou que ele gastava 5 por dia. Jesus. E é caro. E ficou assim por 15 dias. Eles ficavam dando volta. Meu Deus. Ele falou, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Imagina o pessoal que ficava operando as empilhadeiras. E ele orando. 15 dias depois, ele está chegando de manhã, um susto, um trânsito na rua. Ali, quase 40 caminhões chegaram. Explodiu de vender. Meu Deus. Quando Deus te dá uma direção, prepare a estrutura, ainda que não faça sentido. Caraca. Cara, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Caramba. E aí, veja, Deus sempre pode fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e depois que algo deu errado, acredite, Deus vai te levar para um nível de experiência que aquilo que você viver com Ele será muito mais importante do que aquilo que Ele vai fazer por você. Porque o verso 8 está escrito o quê? Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ela leu e não recebeu o mantaço. Simão porque até Pedro, o 8 só tem Simão. Agora ele é Simão Pedro. E quando Deus faz algo na sua vida, o Pedro começa a renascer. Pedro começa E ainda estão os dois juntos. Por quê? Porque ele ainda tem um pouco do Simão. Mas uma nova criatura já está nascendo. Caramba. Simão Pedro viu isso. Ele prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então aquela situação fez ele saber mais quem é Jesus e quem é ele. Sim.
Fez ele enxergar. Quando Deus permite situações dar errado, é porque Ele quer que você veja mais sobre si mesmo e mais sobre quem Ele é. Caramba. E foi nessa hora que o Pedro ficou perplexo, e todo mundo perplexo, e Tiago e João e os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão, estava todo mundo perplexo. Veja, talvez Deus permite algo dar errado, porque se algo acontecesse no seu tempo, só você ia ser abençoado. Mas como aconteceu debaixo da direção dele, todos foram alcançados. E Jesus disse: não tenha medo, Simão. De agora em diante, você será pescador de homens. Quando Jesus fez aquele milagre, Pedro deixou os peixes porque ele queria Jesus. As frustrações e as situações erradas vêm na nossa vida para definir prioridade. Até esse momento eu estava preocupado com as minhas coisas, mas agora que eu vi quem Ele é, a minha preocupação é Ele. Jesus falou: não, Pedro, é exatamente porque você é pecador que eu não quero que você se afaste de mim, eu quero você perto de mim. Sim. Porque eu vou te transformar, e você acabou de entrar numa faculdade. Até agora você era bom para pescar peixe, agora você vai pescar homens. Caramba, sensacional. Ou seja, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo. Existe uma lição poderosa aqui, Bruno e Fer. A gente só entra para o próximo nível quando a gente sai de uma fase com tudo resolvido. Eu não vou deixar dívida para ninguém. Vai ficar tudo resolvido. Aproveitem, porque eu estou entrando para o próximo nível. A melhor coisa é quando você vai para o próximo nível, É deixar tudo resolvido. tendo sucesso onde você saiu. Jesus não está levando ele para pescador de homens porque ele deu errado como pescador de peixe. Foi no melhor momento dele Sim. que Jesus colocou ele para um próximo nível. Caramba. Não se desespere se está dando errado. Que legal. O Salvador chegou. Vocês viram isso? Tô assim, Tô assimilando ainda. Está assimilando. Estou assimilando ainda. Isso! Ai, gente, qual a reflexão que eu faço? Eu tô numa fase que eu já olhei para Jesus, pelo menos. Você olhou para Jesus? Sim. O barco tá cheio de peixe? Tá enchendo. Ah, tá. Tá enchendo, venha! Ai. Mas, cara, isso é muito bom. Tá vendo? Eu estudo. Gente, eu sou esforçada. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito esforçada, mas assim, nada que eu estude é o entendimento que você vai passar. Não, é o Espírito Santo. Mas existe um ponto importante para quem está conosco aqui no nosso podcast. E deu errado. Talvez esse era o momento que você precisava, nesse momento de vazio, de deixar Jesus entrar nesse barco aí. Deixa ele entrar nesse barco. Deixa ele te ensinar a estruturar tudo isso, para você viver a vida dele. Jesus nunca disse que a gente não ia ter dias difíceis, mas ele falou para a gente ter bom ânimo, para a gente não ficar preso nas nossas frustrações, mas seguir. Basta cada dia o seu próprio mal. E se ele cuida bem de passarinhos, ele vai cuidar bem de você também. E se você quer hoje dizer: Jesus, entra no meu barco, entra, vem ser Senhor da minha vida. Vem ser o meu mestre, meu Raboni, meu Rabi, o meu Salvador, o meu Deus e o meu Senhor. E deixa Ele te conduzir para as águas mais profundas. A gente quer orar por você agora. Escreve aí nos comentários: eu quero Jesus na minha vida, no meu barco, na minha casa. Senhor, nós oramos por cada um que agora está se entregando a Ti, Pai. Entra nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse casamento, nesse emprego, nessa empresa. Entra nesse cenário. Faz, Senhor,
tua vontade. E que essa pessoa seja alcançada, no nome de Jesus. Que ela seja transformada de fé em fé e de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que você se permita, porque vai ser um passo incrível que você vai tomar, tenho certeza. Amém? Amém. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Deus abençoe. Orem pela Bruna. Deus abençoe. Ore. Ore. Ore.